Capítulo 8, Jagadish Chandra Bose, grande cientista da Índia. A invenção do telégrafo sem fio por Jagadish Chandra Bose antecedeu em vários anos a descoberta de Marconi. Ao ouvir essa provocante afirmação, aproximei-me de um grupo de professores engajados numa discussão científica, na calçada. O motivo que me levou a isso foi o orgulho racial, lamento. Não posso negar meu grande interesse em destacar o papel de liderança que a Índia pode desempenhar não só na metafísica, mas também na física. Senhor, o que pretende dizer com isso? Perguntei. O professor respondeu cortesmente. Bose foi o primeiro a inventar um detector, independente de fios, para ondas de radiodifusão, além de um instrumento para indicar a refração das ondas elétricas. Contudo, o inventor hindu não explorou comercialmente suas descobertas. Sua atenção logo se desviou do mundo inorgânico para o orgânico. Seus descobrimentos revolucionários em fisiologia vegetal estão ultrapassando até mesmo suas radicais realizações como físico. Agradeci ao professor e ele acrescentou. O grande cientista leciona na Faculdade da Presidência, onde é um dos meus colegas. No dia seguinte, fiz uma visita ao sábio em sua casa, próxima à minha, em Gurpar Road. Eu o admirava respeitosamente à distância há muito tempo. O grave botânico, quase recluso, cumprimentou-me delicadamente. Era um homem robusto, com cerca de 50 anos, de feições belas, cabelos grossos, testa larga e olhos sonhadores, absortos. A precisão com que formulava suas palavras revelava os hábitos de uma vida longa dedicada à ciência. Regressei recentemente de uma visita às sociedades científicas do Ocidente. Seus membros manifestaram extraordinário interesse pelos delicados instrumentos de minha invenção, que mostram a unidade indivisível da vida. O crescógrafo de Bose permite uma ampliação de 10 milhões de vezes. O microscópio amplia alguns milhares de vezes, e, apesar disso, deu um impulso vital à ciência biológica. O crescógrafo desvela horizontes incalculáveis. O Senhor contribuiu muito para aproximar o Oriente e o Ocidente com os braços impessoais da ciência. Fui educado em Cambridge. Admirável é o método ocidental de submeter toda a teoria à verificação rigorosa pela experiência. Sempre aliei este procedimento empírico ao dom da introspecção, que é minha herança oriental. Juntos, esses dois processos de conhecimento me permitiram sondar os silêncios de reinos da natureza, incomunicáveis há muito tempo. Os gráficos registrados pelo meu crescógrafo são provas, aos olhos mais céticos, de que as plantas possuem um sistema nervoso sensitivo e uma vida emocional variada. Amor, ódio, alegria, medo, prazer, dor, excitabilidade, estupor e inúmeras outras respostas a estímulos são tão universais nas plantas quanto nos animais. O pulsar da vida, único para toda a criação, poderia parecer uma imagem poética vazia, professor, antes de sua descoberta. Conheci um santo, cujo toque jamais arrancava uma flor. A roseira ostenta orgulhosa sua beleza, devo roubar-lhe o botão entreaberto, afrontando sua dignidade com meu rude gesto de desvesti-la? As palavras de compassiva irmandade daquele santo foram literalmente comprovadas, professor, por suas descobertas científicas. O poeta é íntimo da verdade, enquanto o cientista a aproxima de forma mais lenta e cuidadosa. Venha ao meu laboratório algum dia, e assista a uma demonstração inequívoca de meu crescógrafo. Agradecido, aceitei seu convite e me despedi. Soube mais tarde que o botânico havia deixado a Faculdade da Presidência e planejava fundar um centro de pesquisas em Calcutá. Quando o Instituto Bose foi inaugurado, compareci ao culto de consagração. Centenas de visitantes entusiastas vagavam pela propriedade. Encantava-me o simbolismo artístico e espiritual do novo lar da ciência. Seu portão de entrada é uma relíquia centenária trazida de um santuário distante. À frente, um tanque de lótus e uma escultura feminina com uma tocha simbolizam o respeito hindu pela mulher como a imortal portadora da luz. Um pequeno templo em um jardim é consagrado ao númeno, a existência além de todos os fenômenos. A ausência de qualquer imagem no altar sugere a ideia da divindade incorpórea. O discurso de Bose naquela festividade poderia ter sido proferido pelos lábios inspirados de um dos antigos rishis. Consagro hoje este instituto, não simplesmente como um laboratório, mas como um templo. A reverente solenidade de suas palavras estendeu-se como um palho invisível sobre a multidão que lotava o auditório. Na sequência de minhas pesquisas, fui inconscientemente levado às fronteiras da física e da fisiologia. Para meu assombro, descobri que as linhas limítrofes se desvaneciam e pontos de contato emergiam entre os reinos do vivo e do não vivo. A matéria inorgânica era percebida como algo não inerte, vibrava intensamente sob a ação de forças numerosas. Uma reação universal parecia colocar o metal,
a planta e o animal sob a mesma lei. Todos exibiam essencialmente os mesmos fenômenos de fadiga e depressão, com possibilidades de recuperação e exaltação, bem como a permanente falta de resposta que se associa à morte. Cheio de temor reverente diante desta generalização estupenda, fui com grandes esperanças que anunciei minhas descobertas à Royal Society, descobertas comprovadas por experimentos. Os fisiologistas presentes, porém, me aconselharam a limitar minhas pesquisas ao campo da física, onde reconheci meu sucesso, em vez de invadir seus reinos e ofender sua etiqueta. Um inconsciente preconceito teológico apresentou-se também, o que confunde ignorância com fé. Frequentemente se ouvida que Deus, ao nos cercar deste perene mistério evolutivo da criação, implantou em nós também o desejo de perguntar e de entender. Incompreendido pelos outros durante muitos anos, vinha saber que a vida de um devoto da ciência está inevitavelmente repleta de esforços intermináveis. Cabe a ele fazer o lance de sua vida como ardente oferenda, encarando perda e ganho, sucesso e fracasso como um só evento. Com o tempo, as mais adiantadas sociedades científicas do mundo aceitaram minhas teorias e descobertas, reconhecendo a importância da contribuição da Índia à ciência. Pode alguma coisa pequenina ou circunscrita satisfazer permanentemente a Índia? Unindo sua tradição perenemente viva a um poder vital de rejuvenescimento, nosso país se adaptou a si mesmo, através de incontáveis transformações. Hindus sempre surgiram que, desprezando o imediato e absorvente prêmio da hora que passa, buscaram a realização dos mais altos ideais da vida, não através da renúncia passiva, mas pelo esforço ativo. Os débeis, que recusaram o combate, nada adquiriram, porque a nadaram renunciar. Só quem lutou e venceu pode enriquecer o mundo, oferecendo generosamente os frutos de sua experiência vitoriosa. O trabalho já realizado pelo Laboratório Bose sobre a sensibilidade mineral e as revelações inesperadas da vida vegetal desvendou vastos setores de pesquisa em física, fisiologia, medicina, agricultura e até mesmo em psicologia. Problemas até aqui encarados como insolúveis são agora trazidos à esfera da investigação experimental. Mas o grande triunfo não se obtém sem rigorosa exatidão. Daí, o extenso conjunto de instrumentos hipersensíveis e aparelhos projetados por mim, que exponho em seus estojos e caixas, no aguardo do Instituto. Eles falam de esforços prolongados para ir além das aparências enganosas e penetrar na realidade que permanece invisível, do contínuo trabalho, cansaço, persistência e recursos invocados para transcender as limitações humanas. Todos os cientistas criadores sabem que o verdadeiro laboratório é a mente, onde, por trás das ilusões, eles descobrem as leis da verdade. As conferências feitas aqui não serão meras repetições de conhecimentos já vulgarizados. Anunciarão novas descobertas, demonstradas pela primeira vez nestas salas. Através da publicação regular dos trabalhos do Instituto, essas contribuições indianas alcançarão o mundo inteiro. Tornar-se-ão propriedade pública. Nenhuma patente será jamais requerida por nós. O espírito da cultura hindu exige que nos conservemos para sempre livres da profanação de utilizar o conhecimento apenas em benefício pessoal. Além disso, desejo que as oportunidades oferecidas por este instituto sejam postas ao alcance, tanto quanto possível, de pesquisadores de todos os países. Quanto a isso, esforço-me para levar adiante as tradições de meu país. Há 5 séculos atrás, a Índia acolhia, em suas antigas universidades de Nalanda e Taxila, estudiosos de todas as partes do mundo. Embora a ciência não seja nem do Oriente, nem do Ocidente, mas internacional em sua universalidade, a Índia está especialmente capacitada para fazer grandes contribuições. A ardente imaginação hindu pode, de um conjunto de fatos aparentemente contraditórios, extrair uma nova ordem, sujeitando-se a freio e exame, pelo hábito da concentração. Mas esta restrição confere à mente o poder de manter-se na busca da verdade com infinita paciência. Lágrimas marejavam de meus olhos as últimas palavras do cientista. Não é a paciência, de certo, um sinônimo da Índia, confundindo igualmente o tempo e os historiadores? Visitei o centro de pesquisas, outra vez, logo após o dia da inauguração. O grande botânico, fiel à sua promessa, recebeu-me em seu tranquilo laboratório. Ligarei o crescógrafo a esta avenca, a ampliação é tremenda. Se o hastejar de um caracol fosse ampliado na mesma proporção, o animalzinho pareceria estar viajando com a velocidade de um trem expresso. Meu olhar fixou-se avidamente na tela que refletia a sombra ampliada da avenca. Diminutos movimentos de vida eram claramente perceptíveis. A planta estava crescendo muito devagar ante meus olhos fascinados. O cientista tocou a extremidade da avenca com uma vareta de metal. A pantomina que se desenvolvia culminou em uma parada brusca,
reencontrando seus eloquentes ritmos quando a vareta foi retirada. Você viu como a leve interferência exterior é prejudicial a este tecido sensível? Comentou Bose. Observe. Agora administrarei clorofórmio, a seguir, um antídoto. O clorofórmio deteve o crescimento, o antídoto fez reviver. Os movimentos evolutivos presenciados na tela arrebatavam mais do que o enredo de um filme. Meu companheiro, aqui, no papel de vilão, introduziu um instrumento aguçado numa parte da avenca. A dor manifestou-se por agitações espasmódicas. Quando ele passou uma navalha transversalmente pela haste, a sombra agitou-se com violência, em seguida, se aquietou, ponto final da morte. Cloroformizando antecipadamente uma árvore gigantesca, conseguiu uma transplantação de grande sucesso. Normalmente, esses monarcas da floresta morrem muito depressa depois de seu transplante. Jagadiça sorria, feliz ao narrar a operação para salvar uma vida. Os gráficos de meus delicados aparelhos provaram que as árvores têm um sistema circulatório. Os movimentos da seiva correspondem à pressão do sangue no corpo dos animais. A ascensão da seiva não é explicável pelas teorias mecânicas mais avançadas, como, por exemplo, a da atração capilar. O problema foi solucionado pelo crescógrafo, que revelou a atividade das células vivas. Onde as peristálticas irradiam-se de um tubo cilíndrico que se estende ao longo da árvore, serve de verdadeiro coração. Quanto mais nosso conhecimento se aprofunda, mais admirável é a prova de que um plano uniforme liga uma forma a todas as outras na natureza multiforme. O grande cientista indicou outro instrumento de sua invenção. Mostrar-lhe-ei experimentos com um pedaço de estanho. A força vital nos metais responde adversa ou favoravelmente aos estímulos. Marcas de tinta registrarão as várias reações. Profundamente absorvido, observei o gráfico que registrava as ondas características da estrutura atômica. Quando o professor aplicou o clorofórmio ao metal, a escrita vibratória no gráfico parou. Recomeçou à medida que o estanho voltava lentamente ao seu estado normal. Meu companheiro ministrou-lhe um veneno químico. Simultaneamente, como o último tremor do estanho, a agulha, de maneira dramática, escreveu um gráfico à notícia da morte. Os instrumentos Bose demonstraram que os metais, como, por exemplo, o aço usado em tesouras e maquinário, estão sujeitos à fadiga e recuperam eficiência com repousos periódicos. A pulsação da vida nos metais sofre lesões sérias, ou então é extinta, quando são sujeitos a correntes elétricas ou a forte compressão. Circunvaguei o olhar pelas numerosas invenções, testemunhos eloquentes de uma engenhosidade infatigável. Senhor, é lamentável que o desenvolvimento da agricultura em grande escala não seja acelerado pelo uso mais amplo de seus maravilhosos aparelhos. Não seria possível empregar alguns deles em rápidos experimentos de laboratório para indicar a influência de vários tipos de fertilizantes no crescimento dos vegetais? Perfeitamente. Inúmeras aplicações terão os instrumentos Bose quando usados pelas gerações futuras. Raras vezes o cientista conhece a gratidão de seus contemporâneos, basta-lhe possuir a alegria de seu serviço criador. Expressando-lhe meu ilimitado reconhecimento, despedi-me do sábio incansável. Pensei, pode a fertilidade assombrosa de um gênio se esgotar algum dia? Nenhum esgotamento lhe veio com os anos. Inventando um complicado instrumento, o cardiógrafo ressoante, Bose continuou fazendo amplas pesquisas com incontáveis plantas da Índia. Enorme e insuspeitada farmacopeia de drogas úteis foi descoberta. O cardiógrafo, construído com precisão infalível, permite indicar, num gráfico, 1/100º de segundo, medir pulsações infinitesimais na estrutura de plantas, animais e homens. O grande botânico previu que o uso de seu cardiógrafo levaria à vivissecção em plantas em vez de animais. Ministrado simultaneamente a uma planta e a um animal, um remédio apresenta, segundo demonstramos, registros paralelos, uma espantosa unanimidade de efeitos, assinalou ele. Tudo o que existe no homem foi prefigurado na planta. Experimentos com os vegetais contribuirão para diminuir o sofrimento de animais e de homens. Anos mais tarde, as descobertas botânicas de Bose foram referendadas por outros cientistas. O New York Times assim noticiou um trabalho realizado em 1938 na Universidade de Columbia. Comprovou-se, durante os últimos anos, que se produzem minúsculos impulsos elétricos quando os nervos transmitem mensagens entre o cérebro e outras partes do corpo. Estes impulsos foram medidos por delicados galvanômetros e aumentados milhões de vezes por modernos aparelhos amplificadores. Até agora, não se encontrou qualquer processo satisfatório para estudar sua passagem pelas fibras nervosas dos animais ou do homem, devido à grande velocidade com que estes impulsos viajam.
Agora os doutores K.S. Cole e H.J. Curtis descobriram que as células longas, simples, da Nitella, planta de água doce usada com frequência em aquários de peixes vermelhos ou dourados, são virtualmente idênticas às das fibras nervosas simples. E ainda mais, descobriram que fibras da Nitella, ao serem excitadas, propagam ondas elétricas similares, exceto em velocidade, às ondas das fibras nervosas dos animais e do homem. Verificou-se que os impulsos nervosos elétricos nas plantas são muito mais lentos que nos animais. Os pesquisadores de Columbia, por isso, aproveitaram estas descobertas para filmarem em câmara lenta a passagem dos impulsos elétricos nos nervos. A planta Nitella, assim, pode vir a ser uma espécie de pedra de Roseta para decifrar os segredos hermeticamente guardados na zona limítrofe entre a mente e a matéria. O Poda Rabindranath Tagore teve solida amizade este cientista hindu pleno de idealismo. O doce cantor de Bengal dedicou a bons estes versos. Tu, ó eremita, com as autênticas palavras daquele antigo hino intitulado Sarna, levanta-te. Desperta. Chama o homem que se vangloria de sua erudição shastrika para que deixe as discussões vãs, pedantes e estéreis. Chama aquele pretensioso sábio para que saia e enfrente a face da natureza, esta ampla terra. Envia este chamado até os cenáculos de cientistas. Juntos, em torno ao sacrifício do fogo, que todos se aglomerem. Assim também nossa Índia, nossa antiquíssima terra, ao íntimo de si mesma, volte, outra vez regresse ao trabalho persistente, ao dever, à devoção, às suas serenas meditações. Que ela ocupe, de novo imperturbável, sem avareza, indiscutível, pura, mais uma vez, seu assento e pedestal excelsos, mestra de todos os povos.